Para você, oferecimento, Plano de Saúde São Camilo e Cabelos Bailu. Olá, bom dia! O Pra Você está no ar, sua revista eletrônica das manhãs de sábados do SBT, trazendo sempre os melhores profissionais da nossa região, para te manter muito bem informado. Eu sou Stephanie Keller e a exaustão mental afeta milhares de pessoas e é um problema cada vez mais comum. Todos nós, em algum momento, vamos enfrentar o esgotamento. Mas como distinguir entre o cansaço extremo a um burnout, que é uma síndrome que deve ser levada a sério? Nós vamos aprofundar neste assunto com a médica psiquiatra, doutora Juliana Vieira. E no Descomplicando o Direito de Família, a doutora Camila Juliana convida a também advogada Carol Magalhães, mãe da Luísa, uma criança autista não verbal. E juntas elas vão compartilhar sobre os desafios do autismo no âmbito familiar. E a doutora Natália Pazin fala sobre os cuidados que devemos ter com a pele a partir dos 40 anos, fase em que os sinais do tempo já começam a ser mais evidentes. E nós vamos falar de moda com Paula Chiaradia e vamos entender a importância da lingerie correta para a composição de imagem. E para iniciar, hoje o programa traz um reforço na área de saúde. A doutora Alana Menezes traz a importância da musculação para a longevidade. E hoje eu estou aqui com uma roupinha diferente, fora do consultório. Eu vim para uma academia para falar para vocês sobre mitos e verdades do idoso na academia. Será que idoso ganha massa muscular, gente? Será que idoso ganha condicionamento físico? Então vem comigo que você vai aprender tudo. E para falar sobre esse assunto, eu chamei um especialista, o educador físico Rafael Lima, ou melhor, o coach Rafa. Rafa, muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente. E fala o seguinte, academia é local para idoso ou é um local exclusivo para jovem, para garotada? Muito obrigado pelo convite, doutora Alana. Sim, é muito importante que o idoso faça academia, é o lugar adequado para ele, né? Por muito tempo falava-se que era hidroginástica, que era indicação médica, mas hoje em dia a gente sabe que o treinamento de força é muito importante para melhorar a saúde, né, a força, até mesmo a autonomia desse idoso. E quais são os riscos, né, Rafa? Porque assim, eu falo que o idoso não pode fazer academia, ele deve fazer academia, né, gente? Porque se tem alguém que está perdendo massa muscular, é o idoso. Mas também tem uns riscos, né? Pode sair comprando uns pezinhos, levando para casa, ou vai fazer a academia do prédio sem supervisão. Quais são os riscos disso, Rafa? O risco é a falta de orientação, né? Então ele pode fazer um exercício de forma equivocada e se machucar. Então é importante que tenha sempre alguém acompanhando, né? E não faça por conta, porque a chance de lesão é muito grande. Então quais são os maiores benefícios de um treino supervisionado dentro de uma academia? Os maiores benefícios são, né, a saúde cardiovascular, então você melhora a sua circulação, né, seu retorno venoso, melhora questões de saúde, né, por exemplo, pressão arterial, diabetes, você consegue regular todas essas doenças crônicas, né, de uma forma mais precisa, né, então o exercício ele acaba sendo o melhor remédio. Gente, não tem nada que o exercício não melhore. Desde assim, você previne Alzheimer, depressão, como o Rafa falou, melhora o seu condicionamento físico, pulmonar, melhora o intestino. O intestino funciona melhor de quem treina, melhora suas dores, alongamento, sua mobilidade, sua força muscular. Então, o Rafa já falou também sobre isso, né? Sobre prevenção e também tratamento. O exercício físico, ele faz parte do tratamento das doenças, gente. Pressão alta, diabetes, artrose, né, Rafa? Então, os benefícios são muito grandes. E nós já tínhamos falado também sobre sarcopenia, né? O idoso, ele passa por um processo natural de perda de massa muscular. Cada década que a gente passa, depois dos 60, depois dos 70, depois dos 80, a perda de massa muscular é maior. Então, o que a gente pode fazer, Rafa, para evitar ou para melhorar a nossa massa muscular ou evitar a sarcopenia?
A principal indicação hoje é o treinamento resistido, né? O treino de força, que seria a musculação, a tradicional musculação, sem muitas invenções. O treinamento funcional, que ajuda bastante, porque isso você faz a transferência do exercício para o dia a dia. Então, por exemplo, para você fazer uma compra ao supermercado, na hora de carregar essa compra, você vai ter força para carregar as sacolinhas, vai ter força para subir as escadas do seu prédio, vai ter força para todas as situações do dia a dia, né? Então, e principalmente também para a locomoção. Então, para eu me movimentar, para eu fazer uma caminhada, para eu não correr um risco de queda, que eu falando novamente, né, é muito importante isso, para que você tenha autonomia e consiga fazer suas atividades diárias sem a dependência de alguém. Não é fácil falar assim, é hoje, é segunda-feira, né? Deixa para segunda, deixa para o ano que vem, para começar a se matricular, fazer uma academia. Qual é a dica que você dá para essa pessoa? O que ela pode fazer? Porque informação, estamos aqui passando, falando dessa importância, mas o que a gente pode fazer para que comece, para que ele perca a vergonha de estar numa academia, porque às vezes ele acha que realmente, às vezes é um mito que é da própria cabeça do idoso, né? Não, aquele lugar ali só é para jovem. Qual a sua recomendação, a sua sugestão? Eu acho que o legal é você, de preferência, fazer com alguém que você conhece, então um amigo que já faz, ou uma indicação assim. E aí você tem que se permitir. Escolha uma modalidade, né, alguma coisa que te traz um pouco mais de felicidade, um pouco mais de prazer. E comece aos poucos, vai 2 dias na semana e aos pouquinhos você vai aumentando para que isso melhore, né? A sua condição, a sua adaptação ao local. Então acho que tem que ser gradativo. Apenas comece, gente. Falamos muito aqui sobre os benefícios, são imensos, são imensuráveis para a sua socialização, para o seu bem-estar, para a sua longevidade, para que você viva melhor. Apenas comece. Procure um local perto de casa, uma atividade que você goste. Pode ser academia? Pode, mas também pode ser um pilates, pode ser funcional, pode ser natação, enfim. Apenas faça, coloque seu corpo em movimento. Rafa. Mexa-se. Mexa-se. Muito obrigada, tá, por hoje. Eu que agradeço. E agora, Paula Chiaradia fala sobre a importância da lingerie correta para a composição de imagem. Você também já tem essa noção que a lingerie, algo que não fica aparente, mas faz toda a diferença na estrutura e na composição da roupa? Sabe aquela roupa que você escolheu com todo carinho, mas depois olhou no espelho e viu que tinha alguma coisa errada? Nem sempre o problema pode estar na roupa, às vezes pode ser a lingerie. No Revele Seu Estilo de hoje eu vou te dar orientações práticas para escolher a lingerie certa para você. Eu sempre falo para as minhas clientes da consultoria de imagem que investir no básico vai funcionar muito bem dentro daquele guarda-roupa e da imagem pessoal. É assim com a camisa branca. Ela vai do trabalho para a saída de praia. E com a lingerie não é diferente. Hoje eu estou aqui com a Patrícia, né, Patrícia da Hope, gerente geral da Hope, e eu queria que você contasse um pouquinho assim dessa lingerie básica, dos tons, né, que harmonizam ali com a pele. É uma demanda assim, que não tem fim, na verdade, e super importante para o guarda-roupa de uma cliente. Com certeza. A lingerie ela faz toda a diferença no guarda-roupa de uma mulher e no look, né? Ela pode elevar ou derrubar o look. E a gente tem, assim, vários tons de nude de acordo com a pele da pessoa. Então, assim, eu tenho o camurça, eu tenho agora o rosé, pra gente fugir um pouquinho daquele bege que as mulheres não gostam. Então, assim, precisa ter uma lingerie básica no guarda-roupa. Todo mundo precisa. Porque na calcinha, né, ela é ótima para não marcar, né, quando a peça é um pouco mais justa. Então tem pouca costura, harmoniza ali com o tom de pele. A gente também pode lembrar que é uma peça interessante até para um tecido mais leve, né, mais fluido, porque também não marca, né, e não mostra ali a lingerie que a pessoa está usando. E quando a gente pensa no sutiã? O sutiã é aquela coisa difícil também de comprar, principalmente para quem tem mais busto, né, mais seio. A gente tem 2 medidas. Como é que vocês fazem aqui na loja?
A gente chama aqui que é o nosso sutiã universal, né? Que é um sutiã sob medida. O que que ele é? Ele tem uma medida de costas e uma medida de seio. Então, às vezes, você tem mais costas e pouco seio. Então, assim, as costas a gente coloca por número 40, 42, 44. E o seio a gente usa a medida de letras. Então, é a letra A, B, C e D. Então, assim, uma pessoa que tem muito seio, normalmente ela vai usar uma letra D. E aí ela pode ser tanto um 40D quanto um 44D. A lingerie também tem uma cartela de cor toda pensada nas tendências da estação. A Hope, olha só, trouxe o marrom e aquele verde no pistache, cartela exclusiva do outono e inverno 2025. O inverno trouxe também a segunda pele, que é um item super tendência. E ali o sutiã faz toda a diferença, não é, Patrícia? Faz sim. É nessa hora que a gente pode brincar um pouco com a transparência e colocar uma lingerie mais elaborada, de renda, que você pode mostrar tanto a alça, mostrar um pouco do decote, né? Então, assim, ele super casa com a transparência. E é a hora de usar agora. E vale a pena lembrar que a lingerie à mostra, né, principalmente no sutiã, ela é validada para looks casuais, para looks informais. Então, quanto maior a casualidade, maior a liberdade de ousar numa lingerie bem bonita. A escolha da lingerie certa é muito importante para o conforto, a autoestima e a construção de um look impecável. Escolher a peça errada pode marcar, achatar a silhueta ou até estragar o caimento da roupa. É aquele cuidado que vai aparecer no resultado final da sua imagem. Se você tem dúvidas, busque por orientação. E é claro, teste, você vai se surpreender. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo sábado. Revele seu estilo tem oferecimento Opti-Óculos Taubaté. As melhores grifes nacionais e internacionais com atendimento personalizado para atender suas necessidades. Viva suas escolhas com Opti-Óculos Taubaté. Você gostaria de dar aquele up no visual, mas sem nenhum procedimento definitivo? Nós temos opções aqui para você. O Soft Lips dá um leve colorido na boca e hidrata muito os seus lábios. Temos também o Brow Lamination, que dá uma penteada nas suas sobrancelhas, deixando elas alinhadas. Temos também a extensão de cílios, com vários efeitos a escolher. Por exemplo, o Foxy Eyes. Te apresento a Hug 11, locação de salas privativas por hora para sua reunião, evento corporativo, endereço fiscal e comercial. Salas que se moldam à sua necessidade com planos personalizados e localizadas no melhor endereço de Taubaté, na Avenida Itália 928, edifício The One Office Tal. Olá, eu sou o Daniel. Eu sou a Jéssica, sejam bem-vindos à Hamburgueria Romeu e Julieta. E no Descomplicando o Direito de Família, a doutora Camila Juliana convida a também advogada Carol Magalhães, mãe da Luísa, uma criança autista não verbal, e juntas vão falar além do direito, mas também sobre os desafios do autismo no âmbito familiar. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, Carol Magalhães. Ela é criadora da jornada Te Ajudo, voltada para pais, mães e cuidadores de crianças com espectro autista. Carol, é um prazer te receber. Explica um pouquinho para nós sobre essa jornada. Obrigada, Camila. O prazer é todo meu de estar aqui com você. O projeto surgiu de uma necessidade muito grande que eu observei de pais, mães e cuidadores. Depois que eles descobrem o diagnóstico de autismo dos filhos, as pessoas não sabem o que fazer. Então, o projeto surgiu desde a ideia de tratar esses pais, acompanhar esses pais, desde o luto até como melhor desenvolver o seu filho dentro do espectro autista, para que a criança consiga atingir o máximo de autonomia possível. É como pegar na mão do pai e explicar o beabá, né, Carol? Sim, desde o início, tudo que o pai precisa saber, quais os tratamentos, quais as teorias que funcionam. O que vale a pena, o que não vale. Tudo. A ideia é acompanhar esses pais. A ideia é ser alguém que eu queria ter tido há 7 anos atrás,
quando eu descobri o autismo grave, severo, não verbal e regressivo da minha filha. Carol, eu acompanhei o seu processo de divórcio e as definições de algumas questões processuais relacionadas à sua filha. Como você se sentiu quando percebeu que o judiciário não estava preparado para tratar de questões relacionadas às crianças atípicas de um modo geral? Eu acredito que o judiciário está muito aquém, eles não têm preparo, não fazem ideia do que é a realidade de uma família autista, como que os pais lidam no dia a dia, quais os tratamentos, as dificuldades. Às vezes a gente coloca... a gente observa que assim, no laudo o psiquiatra ou o neuropediatra coloca: a criança precisa de 30 horas de aba, 12 sessões de fono. O judiciário acha muito, porque eles não têm a real noção das necessidades que uma criança autista tem no seu dia a dia, para que ela consiga atingir o máximo do seu desenvolvimento. E agora, Carol, acho que é uma pergunta bem interessante para quem está em casa. Se você pudesse dar dicas para o pai, para uma mãe, para um cuidador que está com uma criança autista, como que você daria na vida prática e também nos processos? Eu acredito que o que mais importante são os pais, mães e cuidadores, que eles se tornem especialistas no autismo do seu filho. Entrem em ação, façam parte. Não adianta colocar o seu filho em 30, 40 horas de aba e não entender o que é aquele processo terapêutico. Para a criança evoluir, a família tem que engajar e tem que chegar junto. Precisa ser um acompanhamento de toda a família para que a gente consiga sentir que essa criança evoluiu e se desenvolva cada vez mais dentro do espectro. Então é ler sobre o autismo, fazer cursos para pais e cuidadores, é isso que você está falando? Essa é a ideia principal, inclusive, do meu projeto. Ter cursos, palestras, eu já tenho um livro que eu escrevi. Você vai fazer um curso também, né? Estamos gravando um curso e tudo que os pais precisam para acompanhar e conseguir desenvolver melhor o seu filho autista. Gente, a Carol, ela tá com o Instagram, a gente vai colocar para vocês. É super completo, alimentado todos os dias com informações extremamente relevantes. Como advogada da área familiarista, eu posso dizer que eu tenho um enfrentamento diário com demandas de crianças atípicas que o judiciário ainda não está acostumado a trabalhar, sobretudo na questão da fixação da pensão alimentícia, né, Carol? A gente precisa pensar que às vezes os custos de uma criança atípica são diferentes, não dá para nivelar todo mundo, é como tem um jargão no direito, né? Tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Então a gente precisa primeiro entender o autismo e depois trabalhar no judiciário e nas famílias. Foi um prazer te receber. Muito obrigada, prazer é todo meu. Vamos acessar o Instagram Jornada Te Ajudo e até o próximo final de semana. Muito obrigada. E a exaustão mental afeta milhares de pessoas e é um problema cada vez mais comum. E nós, em algum momento, vamos enfrentar ou já até enfrentamos esse esgotamento. Mas como identificar entre um cansaço extremo e um burnout? Olá, eu sou Juliana Vieira, médica psiquiatra, e no quadro Conversa Aberta de hoje nós vamos falar sobre esgotamento mental e burnout. Os números mostram um aumento do adoecimento por transtornos mentais nos últimos 5 anos após a pandemia. E muito se tem falado das sequelas emocionais causadas pelo estresse geral de uma crise global que ainda é a nossa realidade. Dessa forma, o esgotamento se tornou uma queixa constante na vida de muitas pessoas. O burnout é uma condição de sintomas emocionais que está diretamente relacionado ao ambiente de trabalho. E os principais sintomas são sensação de cansaço extremo, dificuldade de regulação do estresse, esgotamento físico e mental, redução da eficiência profissional, sensação de incapacidade em lidar com as demandas do trabalho, além de sintomas como distanciamento emocional das atividades e colegas de trabalho, crises de ansiedade em horários que antecedem o expediente e alterações de humor, entre outros sintomas físicos, como dor de cabeça, tensão muscular e queixas gastrointestinais.
As situações de trabalho desgastantes e que podem colaborar para o adoecimento mental são sobrecarga de trabalho, falta de suporte da supervisão ou da chefia, conflitos interpessoais entre colegas de trabalho, assédio moral e sexual, pressão por metas inatingíveis. Essas são situações que ultrapassam a capacidade da pessoa de regular as situações de estresse. Agora, o esgotamento mental é uma condição que pode surgir por diversas fontes de estresse crônico, não se limitando apenas ao ambiente de trabalho. Então você pode pensar em fatores como sobrecarga de responsabilidade na família, acadêmicas, sociais ou pessoais que podem desencadear esse estado. Os sintomas incluem fadiga persistente, dificuldade de concentração, irritabilidade, distúrbios do sono e sensação de incapacidade. Estes são os sintomas de alerta que o corpo e a mente necessitam de descanso e cuidado. Sintomas muito parecidos com o quadro de ansiedade. Mas olha que interessante. A ansiedade adaptativa é uma reação natural do corpo humano a situações de estresse do cotidiano, como momentos que antecedem uma entrevista de emprego, uma apresentação em público ou até mesmo uma reunião importante. O transtorno de ansiedade generalizada é uma condição mental caracterizada por preocupação excessiva, persistente, com diversas áreas da vida, incluindo trabalho, mesmo quando não há um motivo específico para isso. No ambiente corporativo, o transtorno de ansiedade generalizada pode manifestar como medo de cometer erros, tensão em relação a prazos da rotina, além de uma preocupação exagerada com o desempenho e a aceitação dos colegas. Os cuidados para a prevenção e esgotamento mental são autoconhecimento, reconhecer os principais limites e sinais de alerta, estabelecer limites, definir horários e prioridades na vida pessoal e no trabalho. No ambiente de trabalho é essencial uma boa comunicação e apoio social. Tenha tempo para lazer e relaxamento com momentos de descanso, pausa e atividades de rotina. A falta de regulação emocional leva a pessoa a reagir com mais intensidade a alguns fatos, aumentando a possibilidade de adoecimento mental, como esgotamento mental, entre outros sintomas como depressão e ansiedade. E agora, a doutora Natália Pazin fala sobre os cuidados essenciais que uma pele 40+ exige. É uma fase em que os sinais do tempo já começam a ficar mais evidentes. E em seguida, você confere saúde bucal com a doutora Kátia Coleman. Hoje, no Diário da doutora Natália Pazin, eu quero conversar com todas as pessoas de 40+, que têm mais de 40 anos. Vamos entender todos os cuidados e a diferença na pele nessa idade. A partir dos 40 anos, a gente sente que a nossa pele já começa a mudar um pouquinho. Eu falo que nessa época começa a aparecer um pouquinho de flacidez, um pouco de ruga e um pouco de mancha, que é natural da idade com o processo do envelhecimento. Por que que isso acontece? A gente começa a perder o nosso colágeno lá a partir dos 25 anos e piora depois dos 40 anos. Também vamos perdendo osso, o nosso osso vai diminuindo e todas as nossas estruturas vão escorregando e vão diminuindo de tamanho. Nosso músculo diminui e escorrega, a nossa gordura facial diminui e escorrega, por isso que a gente vai perdendo o nosso contorno. Nessa fase, depois dos 40, quando a gente fala de procedimento estético, não tem como. A gente precisa, para reestruturar um rosto novamente, dos 4 pilares de tratamento. Então a gente vai precisar da toxina botulínica para a gente tratar as rugas, a gente vai precisar dos bioestimuladores de colágeno para a gente colar essa pele e reposicionar esse rosto. Nós vamos precisar dos preenchedores. Os preenchedores repõem o volume perdido com o passar do tempo. Então, nessa época, começa a aprofundar sulco, começa a aprofundar a região do malar, que é o top model look, que toda mulher gosta, né? Então, vamos precisar do auxílio dos preenchedores. E o que eu falo sempre é o tratamento de barreira cutânea. Então, o tratamento da pele, da superfície da pele. Uma pele mais bonita, menos manchada, com poro mais fechadinho, com menos ruga, ela embeleza mais e melhora a nossa autoestima.
De nada adianta a gente estar com todos os procedimentos em dia e com uma textura de pele muito grossa, com muita ruga ou com muita mancha. Então, a gente não deve esquecer dos cuidados diários em casa. E em casa a gente consegue tratar exatamente isso, essa textura superficial da pele. Não conseguimos tratar em casa flacidez e rugas, mesmo que o melhor creme da farmácia prometa. Anti-flacidez e anti-rugas, não há creme nenhum que a gente consegue devolver a firmeza e melhorar as rugas novamente. Isso é só com o procedimento estético. E nos 40 anos vale a pena a gente colocar antioxidantes orais e também colágeno oral. O colágeno, ele ajuda um pouco na firmeza. O colágeno não é para depositar todo o seu foco no colágeno oral em busca da firmeza. Ele ajuda um pouco na firmeza e vai ajudar mais na hidratação dessa pele, que aos 40 anos a gente vai perdendo, pensando aí em um processo de pré-menopausa. Então a gente tem que fazer esse conjunto para a gente envelhecer com uma textura de pele bonita e com o rosto reposicionado sem grandes volumes. Se você quer saber mais sobre cuidados da pele, me siga nas redes sociais, Doutora Natália Pazinho. Olá, sou a doutora Kátia Coleman, da Global Clean, e hoje a gente está aqui na Escola São Luís fazendo nosso projeto de saúde bucal. Ao meu lado, estou aqui com a Maria, aluna do 5º ano, que acabou de terminar o exame bucal. Vamos perguntar para ela o que ela achou do projeto e do exame. Foi bem legal e eu achei isso bastante necessário para manter a saúde bucal, por causa que é uma coisa muito importante que você leva para o resto da vida. Eu já fui ex-aluna aqui da escola e eu falei para a Maria e para os alunos durante a palestra que os meus melhores anos escolares eu vivi aqui dentro. E que hoje eu estou super feliz de estar aqui podendo devolver. Eu tinha muito projeto na minha época de infância aqui na escola, projetos bons que eu carreguei para a minha vida. E hoje eu estou muito feliz e satisfeita de estar podendo devolver um pouquinho desse conhecimento para os alunos que são alunos agora. Vamos voltar o ano que vem, Maria? Sim, eu espero muito que vocês voltem. Estou aqui com o Thiago, que é o coordenador pedagógico aqui do Colégio São Luís, e eu queria saber de você, Thiago, qual a relevância que você vê desses projetos dentro da escola para os alunos? Olha, a relevância é muito significativa, porque, no geral, a escola é um ambiente didático por excelência, né? Então, todas as vezes que os alunos têm essas experiências aqui, isso influencia um ao outro, na medida que eles estão enxergando, né? Um fazendo, falando, se comunicando, se expressando, e ao mesmo tempo isso se extrapola para a família, porque eles chegam em casa falando sobre o que aconteceu, sobre a importância daquilo que aprendeu. Isso vai gerando um ambiente muito favorecedor, né, ao longo do processo, para que eles entendam a importância, por exemplo, de um projeto como esse de saúde bucal. Agora estou aqui do meu lado com a diretora pedagógica Juliana e eu queria perguntar para ela qual a importância que ela, como diretora pedagógica, vê nesse projeto para as crianças. Boa tarde, Kátia. Primeiramente, muito obrigada. Esse projeto ele é muito importante porque o São Luís ele educa para a vida e saúde bucal é para a vida, né, Kátia? E também esse trabalho que foi desenvolvido aqui hoje, ele está linkado aos conteúdos estudados em sala de aula. Então é uma vivência para os alunos do que eles viram em sala de aula. Eu vejo que assim a criança, a gente fala, tudo isso que falou hoje, a gente fala no consultório, na consulta mesmo, para a criança e para os pais. Mas tudo que a gente fala na escola, por ser escola, eu vejo que as crianças retêm mais. Então também queria agradecer a oportunidade de vocês abrirem aqui as portas da escola para a gente estar podendo fazer esse trabalho, que com certeza vai trazer um reflexo de saúde para a vida mesmo. E o que teve que orientar hoje aqui individualmente para as crianças a gente orientou, e os parabéns que a gente tinha que dar a gente deu também. Então a gente sabe que isso vai ficar ali registrado na mente deles e no coração, como ficou muita coisa registrada aqui para mim também. Obrigada, viu, Juliana? E por hoje, o nosso programa chega ao fim, mas estamos também no YouTube como programa Pra Você, TH+, SBT. E também no Instagram como programa Pra Você, _SBT.
E nós te aguardamos no próximo sábado, sempre com muito conteúdo de saúde, beleza, moda, arquitetura, jurídico e empreendedorismo. E nós te aguardamos no próximo sábado.